Olá, amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Continuando o nosso projeto, estudando a Revista Espírita, que tem por objetivo fazer um mergulho na história do Espiritismo através do seu codificador. Estamos aí há 9 meses do lançamento de O Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 1857, ali em janeiro de 1858, já temos aí a primeira edição, né, da Revista Espírita, que serviria de grande embrião, né, para toda a codificação que falta do Espiritismo. Eu entrei um pouquinho mais cedo para ver como que está o som, a imagem. Já estou aqui com o meu celular em mãos, perguntando se o som e a imagem está ok, porque se já tiver, eu já vou fazer aí a prece de abertura e dar início aos nossos estudos. Muito obrigado de antemão a todos vocês que vêm me ajudando aí com a divulgação deste trabalho, parceria Palestras Davi com Espiritismo e Sociedade, aqui pelo Facebook, logo mais pelo YouTube, e eu gostaria muito de agradecer a grande aceitação que foi e está sendo este trabalho de divulgação do Espiritismo através desses estudos, né? Quero agradecer a Soraya, que me dá o primeiro feedback aí, me respondendo que a imagem e o som está ok. Agradecer a todos os amigos que estão conosco, tá? E eu vou fazer a prece de abertura para a gente já dar início a esse momento que muito nos felicita. O estudo da Revista Espírita é um sonho, está virando realidade, está tomando um corpo. Sabemos que existe um grande desafio dentro dessa nossa proposta, mas com fé, motivação de vocês, esperança, motivados também pela espiritualidade, aqui estaremos para dar o nosso melhor. Beleza? Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos mais um dia em benefício do nosso aprendizado, fazer com que este momento nos sirva principalmente para melhores decisões em nossas vidas e principalmente que o nosso progresso espiritual possa estar habilitado através dessas compreensões. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, e que assim seja. Muito bem, hoje nós estamos entrando no primeiro artigo depois da introdução de Kardec. Nós estamos há 3 anos da publicação de O Livro dos Médiuns. Então, nada mais significativo que o codificador fazer apontamentos neste período de 1858, nessa primeira revista, logo depois do primeiro artigo, lógico e evidente, trazendo aí os primeiros refrigérios, os primeiros pensamentos que ele está promovendo para o lançamento do Livro dos Médiuns, que será lançado apenas em 1861. Então, boa parte da Revista Espírita daqui até
o ano desta obra, muito se falará da mediunidade. E a mediunidade aqui começa a ser referenciada pelo nome de manifestações. E o título pelo qual a gente vai começar o estudo hoje é exatamente as diferentes naturezas de manifestações, né? Então, o que está dizendo o nosso mestre Allan Kardec, através deste artigo? Que os espíritos podem se comunicar conosco de várias formas. E é através dessas várias formas que, inclusive, dá título a vários momentos, em vários capítulos do livro dos médiuns. Por isso que é muito interessante nós assistirmos o que na Revista Espírita é chamado de análise de Kardec sobre o que teremos na codificação espírita, mas isso em forma aberta e não sintética, como Kardec coloca exatamente nas obras básicas. Pois é, nós vamos nos utilizar, evidentemente, da tecnologia para ajudar a gente a vislumbrar o que cada um dos itens apontados ali na Revista Espírita, principalmente nesse artigo que iremos mergulhar hoje, nos pautando do recurso denominado multimídia. E é muito curioso, porque na década de 80, nós tivemos um momento em que Chico Xavier, o médium mineiro que nós tanto temos por feição e admiração pelo trabalho e legado mediúnico que fez, na década de 80, ele teve dos espíritos superiores um vislumbre, um êxtase, um momento em que ele perguntaria ao amigo próximo, aí representado nessa imagem, denominado aí de Geraldo Lemos. Geraldo é um amigo pessoal do Chico. Então, o Chico pergunta para ele o que é multimídia, não é? E nós aqui hoje temos, no ano de 2020, uma tradução muito fácil do que seria e o que é multimídia, não é? A combinação de som, imagem, filme, movimento, né? Só falta o celular nos possibilitar daqui a pouco cheiro, ambiente 3D, enfim. Só que nós estamos agora na década de 80 e fazendo o quê? Conhecendo dali. É como se Chico tivesse, naquele momento, na década de 80, um acesso ao YouTube. O YouTube nem existia, muito menos internet existia, muito menos computadores velozes e celulares como a gente tem hoje, mas Chico teria, naquela ocasião, uma espécie de previsão do que ocorre num período desse de pandemia. Então, o que o Chico teve acesso? É exatamente através deste começo de conversa que nós vamos preparar o nosso terreno para conversarmos sobre a natureza das comunicações, ali das manifestações, nos utilizando de exemplos próximos, onde a própria mídia, onde a própria multimídia nos dá, um monte de material para a gente estudar à vontade, né? Um monte de material para estudar à vontade. Então, primeiro, vamos ver esse detalhe curioso que foi Chico ter acesso antecipado ao que nós usamos hoje pelo nome de multimídia. Nós estávamos lá na casa dele e ficamos eu e ele somente lá na sala de almoço, né? E conversando sobre vários assuntos, e de repente o Chico olha assim para cima, e a gente sabia que ele estava em comunicação com o mundo dos espíritos, então respeitava esse momento, né? E ficou assim parado, olhando para cima,
calado. Logo ele voltou e perguntou assim para mim: Geraldinho, você pode me dizer o que seja multimídia? E isso deve ter acontecido em meados da década de 80. Né? O que é? O que eu poderia saber disso? Nada, né? Eu falei assim: Chico, você vai me perdoar, mas eu não sei patavina, absolutamente nada disso. Mas pelo nome, multimídia, deve ser o quê? Deve ser a união de todas as mídias. Mas por que você está me perguntando isso? E ele falou assim: não, Geraldinho, porque os espíritos estão aqui me dizendo que chegará o dia em que a doutrina espírita será divulgada em multimídia. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão distante ainda, né? Fiquei imaginando esse lugar futuro, né? Que ele viajou, ele presenciou essa informação em outro espaço-tempo que não aquele momento da década de 80, que nem internet nós tínhamos, nem celular nós tínhamos ainda. E de fato, hoje é muito curioso, porque a gente vendo isso acontecer, essa divulgação em todas as mídias, em todas as formas de comunicação, a gente fica emocionado. Percebemos então que o próprio plano espiritual lá na década de 80 já preparava o terreno pelo qual a gente aqui no ano de 2020 está fazendo com uma grande oportunidade, seja Instagram, seja Facebook, seja YouTube. Então nós temos aí uma gama de tecnologia ao nosso favor, numa ferramenta maravilhosa que nos possibilita trabalhar, se quisermos, numa possibilidade única no maior centro espírita do mundo, que pode ser a internet. Então, tudo isso está dizendo o quê? Está dizendo que as diferentes naturezas de manifestações começa, inclusive, na evolução da comunicação, para que, através das análises que podemos fazer de fatos contundentes que aparecem na grande mídia, possamos utilizar do substrato doutrinário para fazer as pontes e estabelecer os critérios de compreensão desses fenômenos. Pois bem, onde nós vamos parar com isso? Nós vamos, então, já iniciar o artigo da Revista Espírita deste dia em que nós nos encontramos aqui, com a teoria que traz Kardec, que será desenvolvida e resumida e condensada para ser lançada daqui a 3 anos, quando neste momento virá a lume o Livro dos Médiuns. Então, olha, os primeiros os primeiros movimentos que traz aqui para a gente Allan Kardec sobre essas questões, né? Quero dar as boas-vindas aí a todos que estão chegando, inclusive o feedback do Espiritismo e Sociedade, Davi Filho com a gente. Na terça-feira eu fico responsável por uma reportagem, por um artigo, e na quinta-feira, Espiritismo e Sociedade, aqui estará através também do Facebook temporariamente. Logo nós migraremos para YouTube e faremos a partir de lá essas transmissões. Então quero que vocês também recepcionem, né, motivem o trabalho constante desse jovem no movimento espírita, que é o Davi Filho, dentro da sua pegada, que a gente conhece, de seriedade, de motivação, de conteúdo transparente e doutrinário, desse estudo que nós estamos empreendendo. Então, para começo de conversa, o que diz na introdução do tema que a gente vai trazer hoje, Allan Kardec sobre a natureza dessas manifestações. E aí começa a nossa questão com a seguinte consideração do mestre de Lyon. Os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor grau de elevação.
todos os fenômenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. Então, Kardec está apresentando o primeiro momento que ele abre o seu laboratório de análise ao público comum. Ao público que poderá, assim como ele também, conhecer o poderio da observação que permite o conhecimento do laboratório do mundo espiritual. Nós estamos aí com Kardec num século XIX, pautado em um fenômeno, conhecido ali naquele momento da Europa como as mesas girantes, que tinham o objetivo de trazer ali momentos de convivência, momentos de bate-papo, só que a elaboração da frivolidade era o que imperava nesse que daria para Kardec o grande ensejo daquilo que viraria depois a obra Espiritismo e o conhecimento dos fatores espíritas a quem pudesse estudar esses fenômenos. Então, Kardec começa apresentando que neste artigo ele vai facilitar a compreensão dos fatos, abrindo uma série de artigos numa espécie de slides de PowerPoint dessas formas de manifestações dos espíritos aos homens, não é? Então, ele vai dividir como primeiro aspecto a ser trabalhado ali na Revista Espírita, nesse artigo sobre a natureza das manifestações, a ação oculta. Ação oculta, quando nada tem de ostensivo, tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamento, avisos íntimos, influências sobre os acontecimentos, etc. São momentos em que vêm pensamentos na cabeça da gente que reconhecidamente não são nossos esses pensamentos. Então, de perceber que um pensamento é diferente do que ocorreria em nós, possivelmente estamos entrando neste primeiro quadro de PowerPoint oferecido por Kardec. É o momento que possivelmente estejamos sendo inspirados. Momento pelo qual estamos sendo conduzidos com um pensamento externo. Aqui Kardec, então, se você percebe a força desse primeiro movimento de manifestação, Kardec está expandindo conosco a questão 459 do Livro dos Espíritos. Quando ali, Kardec perguntando se os espíritos influem nos nossos pensamentos, chega o momento da resposta que os espíritos falam, olha, muito mais do que você pode pensar. Tem um momento que eles mesmos vos conduzem, eles mesmos te orientam. Então, eu vou trazer, sempre que possível, me utilizando do recurso multimídia, o que Chico Xavier falava na década de 80, a realidade chega hoje. Eu vou pegando exemplos e do exemplo a gente vê aonde esse texto se encaixa. Fica muito mais didático, a compreensão fica muito mais próxima da realidade e aquela ideia de que uma imagem é muito mais do que 1000 palavras se torna real, ainda mais mostrando um filminho, uma forma de interpretação que a nossa mente consegue fazer com uma grandeza enorme aí, já que tem que mostrar o pleonasmo, essa grandeza de compreensão que vem através do exemplo. O exemplo ensina muito mais do que palavras. Então é bem provável que se ficou confuso até aqui esse primeiro momento, o exemplo vai te dar aí substrato de compreensão com muito mais profundidade. Vejamos, amigos. Vejamos um exemplo
da ação oculta dos espíritos em nossas vidas. Essa é uma série que está neste link, produzido pela TV Mundial de Espiritismo, né? Conhecimento do público espírita enorme, mas aqui eu estou me pautando e vendo que muitas vezes são pessoas que estão começando agora no espiritismo e nunca ouviram falar patavina desta série chamada Sozinho, ponto de interrogação. Tá um tempinho aí, depois que terminar essa live, você vai lá, entra nesse link, você vai ver de 6 a 7 episódios para discorrer sobre como que uma ação, né, do mundo invisível, dos espíritos desencarnados podem afetar o mundo dos encarnados e como que isso vai surtir efeitos sobre a nossa vida. Então esse vídeo que eu vou mostrar para vocês tem essa preocupação, mostrar sobre como que essa ação oculta acontece à torto e à direito na nossa vida sem que a gente se dê conta. Vejamos um trechinho. Eu fiz uma pequena edição só para injetar o tema e ver a tal inspiração, sugestão de pensamento, influência sobre acontecimentos que eu trago através de um exemplo pautado em multimídia para a gente poder alimentar a nossa mente subjetiva e concretizar a possibilidade do conhecimento que esse exemplo nos trará. Com vocês, um pedacinho do vídeo. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago. As vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podem partir. Bora que o negócio tá todo mundo... Vamos, Paulo! Bora! Entra aí logo, cara. Entra aí. Vamos logo.
Fernanda? A influência oculta do pensamento. Um vídeo singelo, cheio de detalhes, mostrando que uma influência ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Vemos um plano espiritual positivo atuar, vemos um processo obsessivo ser demonstrado neste vídeo, e a nossa cabeça, se já tiver pelo menos uns 2 ou 3 neurônios querendo fazer as sinapses, vemos aí que essa tal de influência espiritual, então, ela é muito mais intensa do que a gente pode imaginar. E é esse recurso que nos permite, quando mergulhamos no exercício da reflexão, entender aonde tem, essas inspirações, quando são positivas na nossa vida, onde estão essas sugestões de pensamentos negativos vinculados ao pessimismo, negativismo, malevolência, e como que essas influências sobre os acontecimentos podem reverter-se em positivo ou negativo em nossas vidas. Então, a gente sempre procurará trazer não só o texto, mas uma ponte com o nosso cotidiano. Como vocês viram aí, um amigo, entre outros amigos, convidado para uma noitada, um momento de curtição, e ele realmente ficou na dúvida, Pô, eu vou ou não vou? Então, ele tem sempre essa escolha a ser feita entre um caminho virtuoso e um caminho vicioso. E é dessa escolha que ele mostrará que tipo de sugestão impera sobre a sua casa mental, sobre os fatores que ele se utiliza do seu livre-arbítrio, cara. Do seu livre-arbítrio. Poxa, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, Então, a segunda ação, a segunda maneira, a segunda natureza de manifestação que trata o nosso mestre Kardec neste artigo trazido aí em 1858, mais especialmente ali no mês de janeiro, 9 meses depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Kardec começa a borbulhar pensamentos para desenvolver o Livro dos Médiuns. E aí, então, ele vai criar uma possibilidade de análise de uma ação patente, é uma coisa que sai do sutil, não é só o espírito manifestando-se através de uma subjetividade, de um pensamento quase que abstrato, não, agora a coisa é mais patente, a manifestação ocorre de alguma forma, e é quando é apreciável de uma maneira qualquer o mundo dos espíritos manifestando-se ao mundo dos homens encarnados. Então eu coloquei 2 fotos aí, antes de mostrar um vídeo para representar esta situação, utilizando-me do multimídia, Primeiro, o exemplo de uma manifestação patente é a psicografia. Psicografia é a possibilidade dos espíritos se manifestarem ao homem através de cartas, através da caligrafia.
através do empréstimo mecânico, semimecânico ou intuitivo desta ferramenta de escrever. Kardec, logo no começo da segunda parte do Livro dos Médiuns, ele avança esse assunto de maneira maravilhosa. E também nessa foto, a ação patente, a manifestação também para aqueles que conhecem exemplos de amigo invisível, amigo imaginário. Quando você vê crianças brincando com aquele amiguinho que está ali, só ele vê, possivelmente, não em todos os casos, é bem provável que aquele amiguinho seja um espírito, que para a criança é patente a manifestação dele, que tem nome, que tem idade, que tem o tipo de cabelo tal, que a criança vê exatamente de uma forma na qual outros, num padrão vibratório diferente dessa criança, não vê. Então você tem aí que essa ação patente ou manifestação é diferente do primeiro caso, que a influência é sutil. Ela vem em uma forma de uma onda mental que muito se confunde aos próprios pensamentos do ser alvo, Aqui não. Aqui o nosso exemplo agora mostrará uma situação mais profunda que essa. E aonde eu fui? Eu fui numa situação televisiva, tem o link completo aí para você, onde você, através da reportagem, vê como é contundente na reportagem a manifestação, a natureza da manifestação espiritual para certo personagem da reportagem. Eu vou procurar não dar spoiler para você desenvolver a tua racionalidade, aproveitando do texto de Kardec, para fazer do texto o seu enxerto necessário à reportagem que você mesmo verá com seus próprios olhos. Beleza? Claro que todos esses links depois você vai pausando aí, vai digitando no seu Google Chrome, no seu Firefox, naquele navegador da sua preferência, para você ler a reportagem inteira. O meu objetivo aqui é oferecer as chaves do castelo com fragmentos e fazer aqui um exercício de grande provocador que eu posso ser me utilizando dessas ferramentas multimídia. Então, talvez o que Chico estivesse falando para o Geraldinho lá no nosso primeiro slide, possivelmente ele estaria vendo momentos como esse. Nossa, o Espiritismo sendo trabalhado através de recursos que até então, aqui na década de 80, eu nem imaginaria que existiria no ano de 2020. Então, Chico fazendo uma análise do que hoje para nós é uma realidade. Bendita doutrina, bendita tecnologia, bendita boa vontade que nos permitiu que isso pudesse acontecer nos dias de hoje. Então, vamos à reportagem e depois da reportagem vamos fazer, como fizemos no primeiro caso, uma análise bem rápida, que esse é o nosso objetivo, nos pautar do exemplo e reconstruir na teoria que nos oferece a doutrina espírita sobre os fatos. Sargento Enio passava na rodovia no momento em que os funcionários dessa indústria acharam o carro. Foi ele que encontrou a criança na cadeirinha de segurança ao lado do corpo da mãe. Ele estava gelado mesmo, estava branquinho. É um milagre, gente. Coloquei ele no colo, joguei, trouxe ele aqui para cima, onde que ele foi melhorando. O policial aqueceu o menino com o calor do próprio corpo até a chegada do resgate. Aquela tinha sido uma das madrugadas mais frias do centro-oeste mineiro. A gente estima que a temperatura no local variou de 5 a 8 graus. Uma temperatura como essa, né, em virtude de ser uma criança, ela poderia aí sofrer uma hipotermia, né, ter aí uma perda, né, não total, mas parcial de alguns sinais vitais, poderia vir a desmaiar. Mas ele estava tranquilo
e o tempo todo pedia para que os irmãozinhos fossem encontrados. Posteriormente, quando a gente fez contato com o pai da criança, ele descartou essa hipótese, né? E a gente achou bastante estranho, né? Ficou uma coisa aí, vamos dizer assim, um pouco mística, né? O menino foi levado para o pronto-socorro da cidade de Formiga. Teve alguns cortes no rosto e na cabeça, mas foi liberado pouco tempo depois. Natália conversou com ele. Ele falou que essas crianças estavam com ele, deu até o nome, João Gabriel e Jonathan. Estava com ele, lá ficou a noite toda com ele, mas não tinha ninguém com ele. Com 21 anos de polícia militar, 17 na polícia rodoviária, sempre trabalhando na área de trânsito. Eu acredito não só em milagres, com certeza, alguém ajudou essa criança, né? João, Gabriel e Jonathan, duas crianças que estavam junto desse menininho de 4 anos de idade, que dentro de um carro sofre um acidente, vê a mamãe desencarnar, passa a noite no centro-oeste mineiro, num dia mais frio, um dos dias mais frios, né? Que possivelmente desencarnaria com facilidade pela fragilidade da criança. E então nós vemos aí uma coisa tida como milagre por esses amigos, né? Tanto o bombeiro quanto o policial militar como milagre, e que na doutrina espírita toma outro significado, outros valores, outros segmentos, né? E um deles é essa ação patente que nesta reportagem veio de 2 entidades. 2 espíritos, João, Gabriel e Jonathan, protegendo o menino, auxiliando para que não houvesse desespero, para que ele não se perdesse entre as matas e o frio fosse mais intenso ainda fora do carro. Por isso que ele ficou dentro do carro, na segurança da sua cadeirinha. Então, você se tiver os olhos e a possibilidade de permitir-se pensar, você já vê uma ação patente espiritual em reportagens que às vezes vêm da própria televisão, do senso comum, o que é natural e que a gente, à medida que vai estudando, vê como que os espíritos atuam sobre as nossas vidas. Nossa, na hora que eu vi essa reportagem a primeira vez, eu pensei, em algum momento, isso precisa ser ventilado, conversado, para a gente dar a devida importância ao acesso do mundo espiritual positivo em nossas vidas. Poxa, não demorou muito, né? Aqui estamos falando de uma situação real, registrada, catalogada, para que, através da revista espírita, pudéssemos dar substrato de compreensão ao que era dado como sobrenatural, como místico, como milagre. Top, né? Falei para vocês, o estudo da revista espírita vai ser sempre assim, com amarrações do que Kardec apresenta lá longe, lembrando que nós estamos no ano de 1858, e fazendo pontes com o agora, com o momento atual. E é isso que torna esse estudo fantástico, se a gente souber aproveitar sempre o melhor dele. Pois é, se a gente tem no primeiro caso uma ação oculta e no segundo caso uma ação apreciável, e a gente apreciou numa reportagem de televisão, uma reportagem de veracidade de uma criança de 4 anos que foi assistida por 2 espíritos, 2, e registrado para você ver que foi. Então, é isso que permite o Espiritismo, é através dos exemplos conclusivos do cotidiano, como que o sobrenatural deixa de existir para, no lugar, chegar a
compreensão dos fatos. Vamos ver o que Allan Kardec, o nosso mestre de Lyon, oferece como terceiro momento apresentado ali no artigo que vem depois da introdução, não é? As naturezas das manifestações, e no terceiro caso, Kardec fala que os espíritos podem se manifestar fisicamente falando, materialmente falando. Então, diferente do primeiro caso, que meu exemplo trouxe apenas uma ligeira intuição de fatores externos ao indivíduo, no segundo caso, uma criança de 4 anos trazendo a narrativa, agora o terceiro caso é diferente. O efeito é presenciado fisicamente através de alguns fenômenos de ordem física. Como é isso? Vamos à definição. Depois da definição, como estamos fazendo aqui, há exemplos que nos trarão a claridade dos fatos. Kardec escreve assim no artigo: as manifestações físicas ou materiais são as que traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimento e deslocamento de objetos. Kardec foi chamado por Camille Flammarion de o bom senso encarnado. Isso aconteceu no velório de Allan Kardec, lá em 1869, em março, quando Kardec desencarna, e a maneira como Camille Flammarion fala de Kardec é exatamente a maneira como nós devemos interpretar textos assim, com os pés no chão. Nem todo ruído é de ordem dos fenômenos espirituais. Nem todos os movimentos, nem todos os deslocamentos de objeto são de ordem espirituais. E é esse bom senso que clama para a gente o estudo dos fatos, a análise das variáveis onde esses efeitos ocorrem. Então, o que completa Kardec dentro disso para a gente fazer um estudo de caso? Assim como fizemos do menino de 4 anos, como fizemos das inspirações trazidas dos espíritos através do vídeo lá da TV Mundial de Espiritismo, agora Kardec ele traduz essa ideia das manifestações físicas, trazendo a seguinte consideração: essas manifestações frequentemente não trazem nenhum sentido direto. Tem por fim somente chamar a atenção para qualquer coisa e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. Então, dentro do Espiritismo, nós temos um primeiro momento de efeito físico que faz o papel em uma casa de campainha. Minha pergunta é: para que serve a campainha em uma casa? Avisar que tem alguém do lado de fora querendo entrar. Então ele produz esse ruído, ele bate essa palma, ele grita o teu nome para dizer: olha, aqui estou e preciso que você me dê atenção. Então o Espiritismo, num primeiro momento, teve o papel dos efeitos físicos como campainha, para que no segundo momento, que é esse, o atual, viesse o momento maior de idade do Espiritismo em nossas vidas, que é a etapa da inteligência. E aí você vai ouvir como manifestações inteligentes. Manifestações inteligentes. Então, já que agora você está sempre estruturando-se através do exemplo para fazer esse texto fazer sentido, eu vou trazer mais um recurso multimídia. Um recurso que o nosso irmão Chico Xavier já dizia que havia desde do seu primeiro vislumbre na década de 80.
momento em que não tínhamos Android, momento que não tínhamos iPhone, momentos que nem tablet o Steve Jobs tinha desenvolvido junto da IBM. Não tínhamos nada, cara. E Chico falou para o cara assim, depois que volta de um esses, olha, vai ter um momento que a doutrina espírita vai poder ser ventilada, ensinada, analisada através do multimídia. E hoje, no dia 3, né, aqui estamos nós, 3 de outubro de 2020, outubro ou novembro? Cara, como eu tô perdido. 3 de novembro de 2020, fazendo uma análise disso na prática, velho, na prática. Vamos ao exemplo, então, de algo que nos remeta uma análise de efeitos físicos. Sempre lembrando a vocês que os links de cada uma dessas reportagens estão, na sua grande maioria, no YouTube, domínio geral. Fica sempre o link aí e você é nosso convidado para conhecer do link a reportagem completa. Eu não coloco aqui completa para fragmentar e me utilizar apenas de um processo de ligação entre o que oferece o texto, que a gente acabou de ler, para o exemplo que a multimídia nos ajudará a compreender. Sem tocar nos objetos, a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeiras. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno, o colchão se levanta sozinho. E as misteriosas batidas nas paredes. Eunice mora aqui nesta casa, a mesma de 2 anos atrás. Só que hoje sem o movimento de pessoas curiosas que vinham até aqui ver de perto os fenômenos estranhos provocados por ela. Eunice está com 15 anos. Os pais são pequenos agricultores aqui em Santa Rosa. A menina parou de estudar quando os fenômenos começaram a acontecer e nunca mais voltou ao colégio. Na sala de aula, inexplicavelmente surgiam rajadas de vento. E pelo menos uma vez, um chapéu saiu voando pela janela. Com a repetição dos estranhos fenômenos, Leonice chegou a escrever um apelo. Aqui ela pede uma ajuda a Deus. Diz que quer mudar de vida. E no final pede: não deixe-me sozinha, pai. Leve-me, por favor. O que você pensa daquilo que aconteceu com você? Eu não sei, eu penso tanta coisa, não consigo descobrir nada, né? O que você acha que era? Força da mente. Leonice mostra os desenhos que fazia na época dos efeitos. Uma coisa estranha para ela. Como é que você fazia esses desenhos? Fazia de noite com o olho fechado e pegava a caneta e desenhava. Leonice, então, o que no campo da parapsicologia, né, é chamado aí de um caso extremo, ventilado na década de 1980, mais especialmente em abril de 1988, 8 anos depois do vislumbre do Chico a respeito do multimídia, Leonice produziu um furdúncio ali através dos efeitos que ela, através desse exercício patente da sua mediunidade, aí a gente começa a entender por que Kardec coloca esses fenômenos sensíveis. Como a gente viu, Leonice emprestar um fluido, uma substância íntima, junto da vontade dos espíritos que estavam naquela ocasião, produzindo ruídos, movimento do colchão, deslocamento do cobertor que estava sobre ela, o edredom. Então você começa a perceber que existe uma infinidade de assuntos que já em 1858 Kardec começaria a estruturar para a gente passar a conhecer com qualidade doutrinária. Muito bem.
Se a gente tem a ação oculta, que a gente viu aí no exemplo, de ouvir o lado virtuoso das entidades espirituais, ou ouvir o lado negativo da espiritualidade em nossas vidas. Se vimos também que existe a ação patente dos espíritos no auxílio de duas entidades, auxiliando uma criança de 4 anos de idade, que desencarnaria se não fosse esse auxílio. E vimos aí o caso de Leonice, né? Leonice que produzia ali o tal dos efeitos físicos, né? Tão incompreendido até hoje no universo das nossas relações, né? Com essas reportagens de conteúdo. Entramos então na próxima fase que traz Kardec no seu artigo, em janeiro de 1858, que é a preparação da tradução desses assuntos que seria tratado no Livro dos Médiuns. Livro esse que vai nascer somente daqui a 3 anos do momento em que estamos na Revista Espírita. Se estamos em janeiro de 1858, a segunda obra básica seria lançada apenas em 1861. Pois é, o quarto momento que Kardec estuda conosco e traz as relações para a gente aprender com ele, é o momento pelo qual, nesse quarto momento do artigo, ele fala das manifestações visuais através das aparições. Inclusive, é um desses materiais aí que a gente tem estudado com uma certa frequência mais íntima no livro Missionários da Luz. Nós estamos aí no meio de um capítulo lá sobre esse título, Materializações, né? Que estamos aprendendo com André Luiz, Alexandre e um monte de espírito ali naquele livro, como que esses fenômenos avançam, progridem, existem, né? Tão estudados aí, principalmente dentro dos anais da história, por esse simpático velhinho de bigode pontiagudo chamado William Crookes. William Crookes, um inglês que através da médium Florence Cook trabalhava diretamente com um espírito materializado, um espírito que estava ali para falar das realidades do mundo espiritual, e esse espírito se chama Kate King. Kate King. Você tem então, nesse momento da Revista Espírita, uma espécie de semente do que no Livro dos Médiuns é tratado como fluidos e condensação, ponderabilidade, tudo isso que a gente vê de condensação de matéria lá no Livro dos Médiuns tem como nascente aonde? Aí, nesse momento é que nasce o indício de onde Kardec expandiria isso com uma qualidade mensurável no Livro dos Médiuns, quando o espírito se mostra sobre uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. Agora, você pensa comigo, nossa, já pensou, né? Já pensou se nós tivéssemos chance de ver um filme, velho? De ver uma filmagem? Uma equipe de televisão que tivesse acesso e nos trouxesse tudo isso que Kardec e William Crookes estão falando na teoria? Já pensou se pudéssemos ter acesso a uma materialização? E ver um espírito diante de nossas câmeras? Pois é, a gente pode. A gente pode. E a gente pode e traz o link para você. Isso que está em forma de foto aí será mostrado para você em detalhes
fragmentados, evidentemente, porque não dá para fazer inteiro, é um documentário enorme, mas aí está o link para você poder ver depois. Para você se aprofundar, para você que se sente provocado, poder mergulhar nos estudos necessários do Espiritismo e tirar o livro dos médiuns da estante, empoeirando lá, servindo de modelo, para que a gente possa estudá-lo e dar o devido valor ao livro dos médiuns. E quem está provocando isso na gente? A Revista Espírita. Enquanto as obras básicas sintetizam, a Revista Espírita expande, clareia, garante análise. E agora, naquele vislumbre em 1980 de Chico Xavier, bem provavelmente coisas desse tipo ele tinha acesso já, coisa que viria para a gente somente em 2020. Vamos a um exemplo para analisar esse fator das manifestações visuais ou aparições. Estão me vendo aí deitado, ectoplasma saindo do meu ouvido, da boca, e olha lá, eu à esquerda deitado, com noiva já materializada do meu lado. Então noiva abriu ali a cortina para que todos me vissem deitado, e ela regulando a luz. Vocês observem bem nesta fotografia que a mão está como que meio descarnada. Não era uma mão precisamente materializada, era uma mão que ainda estava por se materializar completamente. Era uma mão assim desproporcional. Aí noiva ao lado de Carlos Bernardo, colocando a mão. Carlos Bernardo não era um homem alto, então ele devia ter 1,62 m por aí. Noiva era mais ou menos da altura dele, eu tenho 1,74 m. Vocês estão vendo aí noiva, prestem bem atenção que o olho de noiva está um olho assim meio desproporcional, está grande, nessa foto dá para se ver bem, esse olho direito assim, bem arredondado, não era assim amendoado, era arredondado. Ela não conseguiu com êxito materializar com precisão os olhos. Eu deixei de fazer essas materializações, esse trabalho, quando meu apartamento, onde eu morava, pegou fogo depois de uma reunião que eu saí, e as energias não foram totalmente dissipadas. Vocês veem, então, José Medrado, através de uma televisão italiana, de uma rede italiana de televisão, produzindo um documentário sobre os fenômenos de materialização. Neste vídeo você também vai encontrar, se você assistir na íntegra, o fenômeno de aporte, que era um nome que vem diretamente do francês, a ideia de transporte, espíritos levando um cactus para o meio da reunião do nada, não é? Os espíritos se materializando, noiva se materializando, ele falando dos perigos que existem no exercício da materialização. A gente está estudando isso com André Luiz e também Alexandre, juntando essas duas partes, então, entre a teoria kardeciana e a prática de André Luiz, por exemplo, muitos assuntos que são tidos como ficção, como balela, com dificuldade de compreensão, fica muito mais visual. A nossa cabeça consegue entender com muito mais profundidade essas manifestações visuais e essas aparições. Pois é, Kardec, então, você percebe que na Revista Espírita ele já se utiliza de tópicos, de blocos que incitam certos raciocínios. E a partir daí, vamos ao quinto momento em que Kardec estuda conosco essas questões das manifestações, a natureza dessas manifestações, agora falando do quinto momento em que saímos simplesmente da campainha
E entramos para os efeitos inteligentes, as manifestações inteligentes. E é aí que a coisa então começa a ficar mais didática, começa a ficar mais funcional para a nossa fé raciocinada, né? Raciocinada. Pois é. Você vê então que nas manifestações inteligentes é o momento em que, quando os espíritos revelam um pensamento, toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existem em todos os graus esta dita cuja manifestação inteligente. Então, se até aqui, do 4 para trás, envolve muita matéria para que a análise possa ser feita, aqui quase matéria nenhuma é utilizada para falar sobre as manifestações inteligentes. Então, eu vou para falar disso aí, eu trouxe um exemplo também, na reportagem completa, está nesse link aí, de um fulano que em dado momento da vida dele, ele começa a sonhar que está falando outros idiomas. E quando ele acorda, o que acontece? O cara acorda poliglota. Japonês, alemão, vocês vão ver aí na reportagem um fragmento, o link completo está aí. E aí você percebe que o sonho torna possível a vida dele funções inteligentes. Você já pensou você dormir de boa, na manhã seguinte, você sonhou que estava lá em Atenas, com Platão e Sócrates, e aí de repente você vem falando grego, velho, do nada. Grego. Você nunca estudou, né? Então, são funções inteligentes que os espíritos fornecem e que a gente não tem como negar que eles participam do desenvolvimento também da nossa inteligência. Olha esta reportagem multimídia e encaixa o cenário pelo qual a gente está fazendo desses textos de Kardec para exemplos do nosso cotidiano, não é? Vejamos. Não é todo dia que um morador da pobre cidade do norte de Minas amanhece lendo, escrevendo e falando inglês, alemão e japonês. Edivalson, que quando menino chegou a passar fome, conta que virou poliglota depois de um sonho, aos 7 anos de idade. 3 garotos vestidos de branco, um japonês, um alemão e outro inglês, teriam conversado com ele todas as noites durante 15 anos. O primeiro que aproximou de mim foi o Toshio, que olhou para o chão, né? Falou assim, levanta, fez um sinal assim como se falasse. Levanta sua cabeça. Ele falou assim, Hajime mashite, watashi wa Toshio desu, watashi wa Nihon kara kimashita. Muito prazer, eu sou Toshio, eu vim do Japão. E mostrou para o chão para o dedo, olhou, falou para mim, acenou e mostrou para o chão com o dedo, e escreveu a palavra Kami wa aitonari. Deus é amor. Aí o Hans, o alemão, o lourinho, veio e falou assim, Sehr angenehm, ich bin Hans, ich bin aus Deutschland. Aí apontou para o dedo, fez a mesma coisa e escreveu, Gott ist Liebe. Aí eu entendi, parece que eu tinha um transmissor que transmitia, né? Deus é amor. Aí ele afastou, olhou para o Paulo, né? Para o Paul, o outro lourinho lá, né? Aí o Paul veio e aproximou de mim e falou assim, Nice to meet you. I am Paul.
I came from England. E a prova de que Edivalson, que tem apenas o primeiro grau incompleto, domina os idiomas, foi a reação desta professora alemã que dá aulas na capital. Edivalson não só leu a cartilha, como escreveu e conversou com ela. Können Sie auch einen Satz schreiben? Ja, prima. Die ersten Worte, die ich gelernt durch Trauma, in den Trauma. Ja. Ja. Incrível. Eu nunca tinha aluno que chegou e lê direitinho. A pronúncia é muito melhor do que a pronúncia no meu português, né? Eu estudei português. Com o japonês foi ainda mais impressionante. A professora, que nasceu no país que Edivalson só conheceu com a ajuda de um amigo, resolveu fazer um teste. Ela escreveu no quadro uma questão que cai nas provas da escola. Edivalson tirou de letra, respondeu corretamente e ainda bateu papo em japonês. Para mim, é difícil de acreditar. Para se atingir a um nível desse, eu acho que, pela experiência da nossa escola, o aluno, pela carga horária de em torno de 2 horas e meia semanais, no mínimo leva 5, 6 anos. Hoje, Edivalson dá aulas gratuitas para as crianças carentes da cidade de São Francisco e vive de ajuda da comunidade. Na despedida, em inglês, falou do sonho que espera realizar com o dom que recebeu. And can help me, because I'm building a school at my city. Ele quer terminar a escola de idiomas que começou a construir no quintal da casa dele. I travel. I thank you very much. O cara vai dormir e durante 15 anos sonha com idiomas, mano. Inglês, alemão e japonês. Os caras dão aula para ele, testa ele de tudo que é jeito e vê uma manifestação inteligente, dando o nome dos espíritos, a escola da onde veio esses espíritos e a finalidade. Todos se utilizam, Deus é amor. Deus é amor. Cara, pra gente ver a grandiosidade de uma reportagem dessa, a gente vê a simplicidade de um homem, e como a espiritualidade se utiliza de uma forma tão sutil. O cara sonhou, velho, durante 15 anos e fez escola com a espiritualidade. E é testado de tudo que é jeito. Coloca para falar japonês, coloca alemão lá para falar com o cara, coloca em inglês, cara. Meu Deus do céu, quanta coisa para a gente aprender, quanta coisa para ver como que essas manifestações inteligentes nos cercam dentro da mediunidade, dentro da natureza das manifestações. Vamos continuar, amigos queridos, oferecendo a sexta chave do castelo do nosso encontro, que são as comunicações. Os espíritos comunicando de maneira consciente, não mais em sonho, não mais, mas de uma forma mais ostensiva. Eu trouxe até uma foto de uma reunião mediúnica, onde ali acontece muita coisa além do sonho, além do sonho. E o que Kardec vai falar aí desse momento lá na Revista Espírita, para a gente poder fragmentar e aprender com ele usando do nosso cotidiano? As comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo troca de ideias entre o homem e os espíritos. Então, o homem deixa de ser apenas uma peça passiva entre a comunicação dos espíritos. Ele recebe a mensagem, ele vai dialogar com a mensagem, ele vai fazer um diálogo com os espíritos.
E que exemplo você trouxe, Davi, para a gente poder avançar esse assunto aí? Pois é, se o assunto é multimídia e se o assunto é fazer com que este tema tenha significado, e se toda hora a gente lembrou do Chico, nada melhor do que pegar o exemplo do próprio Chico Xavier. E aqui um momento raro, inclusive. Se você não conhece um dos grandes filósofos do Espiritismo, chamado Herculano Pires, você vai ter essa chance agora de ver Herculano fazendo perguntas técnicas para o Chico, Chico explicando o processo da comunicação com os espíritos, e numa resposta genial, você então tem tudo o que estamos vendo aqui com Kardec sendo transcorrido de uma maneira extremamente pautada na lógica e num estudo profundo do que o nosso irmão Allan Kardec, naquela ocasião, não tinha, principalmente como nós temos hoje aqui, essas ferramentas para traduzir essa ideia aqui. Manifestações inteligentes que têm por objetivo troca de ideias entre o homem e os espíritos. Com vocês, esse vídeo para a gente poder enxertar e entender esta ideia do sexto momento do nosso artigo, que traz ali as naturezas das manifestações na Revista Espírita de janeiro de 1858. Na imensidade da sua obra psicográfica e também na profundeza dessa obra, você tem uma curiosa série de romances que geralmente chamamos de série dos romances romanos de Chico Xavier. São romances que se passam na Roma Antiga, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e até mesmo Paulo e Estevão, que isso a mim me parece a obra-prima da sua mediunidade no campo da ficção literária, embora eu saiba que os espíritos não têm intenção de fazer ficção literária, e sim de transmitir às criaturas humanas uma mensagem através das suas próprias experiências de vida. Mas eu queria saber o seguinte: para escrever estes romances, em que figuram não somente as gens romanas, não somente as situações geográficas da Roma Antiga, as questões políticas, os problemas imperiais, você consultou que livros e que bibliotecas? Sinceramente, não consultei livro algum, porque pelo fato de não ter renascido nesta existência para o casamento, fiquei com 14 crianças, irmãos menores e sobrinhos. Nesse tempo, a minha cabeça era atormentada por muitos problemas. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o Espírito de Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade. Então, somente em 1939, a começar do fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então veio há 2000 anos. Mas eu acompanhei a psicografia como acompanho também as nossas novelas da TV, com muito interesse, com muito carinho e torcendo por determinados personagens. Mas eu lia o que a mão escrevia. Mas
Peço permissão para aduzir um detalhe interessante. Quando o livro começou, ele começa com uma cena de dois patrícios romanos, a trocarem ideias no jardim, diante de um céu nebuloso, que depois rebentou numa tempestade. E eu comecei a ver aquela cidade, o céu tempestuoso, e a chuva caindo, e aqueles dois homens vestidos à moda antiga, de túnicas, deitados, vamos dizer, naqueles sofás longos, que depois deram o nome de triclínios, e comendo com as mãos frutas. Eu me assustei com aquela visão, que parecia uma visão estranha, porque estava dentro de mim, fora de mim, como se eu assistisse a um cinema, em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela. Então eu me assustei, parei de escrever, então ele me disse: você está debaixo de uma certa hipnose. Você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. De modo que eu vivi muito mais o romance ao recebê-lo do que ao ler o que eu escrevia ou reler. Eu gostaria que você esclarecesse bem o seguinte, então, Chico. Você tinha uma visão, assim, cinematográfica do enredo. Você estava vendo o desenrolar do romance sem saber bem como, de que maneira. Mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos, porque muitos personagens que me eram simpáticos e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Obrigado. O cara tá falando de realidade aumentada em 1971, cara. Se você procurar realidade aumentada, os óculos 3D, você vai entender o que o Chico tentou explicar pra gente em 71. Olha o acesso à tecnologia que o Chico já tinha, cara. Por isso que estudar mediunidade, sempre pautado com essa responsabilidade de fazer as amarrações como devem ser feitas, como a gente está fazendo aqui, passa-se a entender a coisa com muito mais gratidão pelo que Deus oferece ao homem, que é a mediunidade e as naturezas das manifestações. Como bem disse a Adriana aí nos nossos comentários agora, para quem tem essa sensibilidade, é emocionante ver a atuação do plano espiritual sobre o homem reencarnado. Isso é maravilhoso de ver, maravilhoso. Então, agora avançando somente nos aspectos teóricos da Revista Espírita, a gente já viu vários vídeos aí para oferecer para a gente esse cenário e essa riqueza de detalhes. Allan Kardec diz o seguinte: a natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta, e segundo a natureza do assunto de que se trata. Então, as comunicações dos espíritos com os homens são divididos pelos espíritos através da codificação kardeciana entre frívolas, grosseiras, sérias e instrutivas. O que significa cada uma delas, Davi? Por exemplo, as comunicações frívolas são quais, Davi? Além das mesas girantes ser considerada, na sua grande maioria, como frívola, além dessas, aí nós temos o significado de uma comunicação zombeteira, né? Brincalhona, desnecessária. Está aí alguns exemplos. Emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus, e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. Então nós temos aí o que vivemos falando nas lives,
diante dos bate-papos que a gente tem feito nessas lives, para não se brincar com o espírito de uma forma em que depois a gente se vê emaranhado ali entre uma teia de não saber como sair disso, né? Como é a brincadeira do copo, que tem a representação dela aí, e outra brincadeira também, a Charles, que também demonstra que esse tipo de brincadeira aí pode dar chabu, pode criar vínculos obsessivos, podem dificultar o assédio de espíritos bons em decorrência de mudar a nossa frequência pelo nosso padrão vibratório de falta de responsabilidade, né? Falta de responsabilidade, né? Outro tipo de comunicação que fala o nosso amigo Kardec são as comunicações grosseiras. Traduzem por expressões que chocam a decência, procedem somente de espíritos inferiores ou que não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. Então, nesse tipo de comunicação, diferente da frívola, que não tem maldade, aqui muitas vezes tem a representatividade da maldade. Aqui tem trazer vergonha nas coisas que se fala, nas coisas que se sente, nas coisas que se vê. E aqui um detalhe importante, eu sempre costumo dizer isso, que é o momento de não conhecer a mediunidade que existe muitas vezes em pacientes, né? Os patológicos de hospícios, casas de saúde mental, manicômios, muitos sim têm problema de ordem hormonal, sináptica, etc, etc, etc. Mas muitos também que ali estão são mediunidades deturpadas, aonde as comunicações grosseiras impedem a pessoa de ser feliz, cara. E isso, a doutrina espírita nos ajuda demais no atendimento fraterno, no estudo doutrinário, nas relações com a caridade, na fluidoterapia. Em tudo isso, vai fazendo com que isso transcorra entre a coisa ruim que existe no processo para as coisas boas e que nos servirão de trabalho com Cristo, com Jesus, com o nosso Mestre de Nazaré. As comunicações sérias, segundo o que Kardec vai desenvolver em 1861, estamos há 3 anos ainda da elaboração do livro dos médiuns. Kardec fala que as comunicações sérias são as seguintes: são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Toda comunicação que exclui frivolidade e grosseria e que tenha um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo uma comunicação séria. Então você tem aí, né, exemplos de espíritos sérios, né? Eu costumo dizer que o Chico, através de uma gama enorme, como por exemplo Humberto de Campos, né? Emmanuel, André Luiz e um monte de entidade que nos auxilia a compreensão do mundo espiritual, eles estão destituídos de frivolidade. Eles podem até trabalhar com humor em um determinado momento, mas até no humor dos caras é humor que serve para alguma coisa, né? Não é jogado ali só para fazer frases desconexas, serve para alguma coisa, né? As comunicações instrutivas são comunicações sérias, como a gente viu no slide anterior, que tem por objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre ciências, moral, filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Então você pega, por exemplo, livros como Estude Viva,
Fonte Viva, Religião dos Espíritos, Pão Nosso, todos eles aí que eu peguei da lavra mediúnica do Chico através do Espírito de Emmanuel. Espiritualidade, sobre os seus fundamentos, né? Muito bem. Comunicações instrutivas. As comunicações instrutivas, segundo o que fala Allan Kardec na Revista Espírita, em janeiro de 1858, para concluir os nossos estudos, diz o seguinte: para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, né? Ou seja, qual é o nosso comprometimento com o estudo? O nosso comprometimento com o legado doutrinário? Quanto que nós investimos o nosso tempo para aprender, sentir e vivenciar esses ensinamentos? Essas são as comunicações instrutivas que, com insistência, permitem que a visita de espíritos superiores utilizem-se da nossa sintonia. Da nossa sintonia. Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Nem todos os espíritos que trazem mensagens são espíritos sábios. E Kardec, sabendo disso, vai desenvolver textos sobre pseudo-sábios, mistificadores, enganadores, ignorantes, além de espíritos sábios. Isso é muito legal, porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Essa tradução está na legitimidade da informação que chega ao mundo dos vivos, ao mundo da matéria, tendo bom senso de discernimento do que chega do lado de lá. Gostaria de agradecer vocês que me acompanharam aí nesta programação de 1h30 de reunião. Essa 1h30 trouxe grandes revelações para a gente, em uma reportagem, em um artigo lindíssimo da Revista Espírita. Depois da introdução, Allan Kardec já começa a mexer os pauzinhos para desenvolver o Livro dos Médiuns. E aí ele então inaugura a Revista Espírita com o artigo Diferentes Naturezas de Manifestações, onde a gente fez um estudo das ideias através do exercício da multimídia e da análise dessa multimídia, colocando teoria e prática nesse nosso encontro. Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, continue conosco, agora e sempre.